Bom, estamos aqui novamente. Espero que estejam todos bem, dando continuidade aos conteúdos que estamos estudando referente à história antiga, à antiguidade do Oriente Próximo. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito da Mesopotâmia. Bom, a gente inicia, assim como o Egito, na última aula nós falamos a respeito do Egito, e hoje nós vamos também fazer esta localização geográfica da Mesopotâmia. Tá? Assim como no Egito, a Mesopotâmia ela está localizada na região conhecida como Crescente Fértil. Recapitulando, por que Crescente Fértil? Crescente, porque há um formato aqui empontilhado de lua crescente. Fértil, porque as regiões que aqui estão, como a Mesopotâmia e o Egito, estão situadas próximos a regiões aí de rios que possibilitam a fertilidade do terreno, que é o que vai garantir a base econômica dessas civilizações. Tá? Então a Mesopotâmia não é diferente. Então quando a gente fala de Mesopotâmia, está ali no mesmo contexto geográfico do Egito, na chamada Crescente Fértil. De novo, crescente por conta dessa região ter este formato de lua crescente, fértil por conta aí dos seus rios que garantem a fertilidade da região. Tá bom? Pessoal, Mesopotâmia. A palavra aqui ela carrega um significado. O que significa Mesopotâmia? Bom, o termo significa terras entre rios, regiões entre rios. Tá? Se a gente olha aqui, entre o Tigre e o Eufrates, tem um território aqui. Aí a gente pensa que é pequenininho, né? A gente olha um mapa assim, a gente pensa que é pequeno. Mas não é não. É uma vasta região. Tá? A região que fica entre esses rios aqui, nas proximidades dos dois rios, do rio Tigre e do rio Eufrates, se chama Mesopotâmia. São os povos da Mesopotâmia. Tá? É aí onde a gente inicia. Primeiro, sabendo que no Egito o principal rio era o rio Nilo, e aqui na Mesopotâmia é o rio Tigre e Eufrates. Lá no Egito, lembra que eles começaram separados, depois formaram um império único. Na Mesopotâmia não, nós não vamos ter um império único, junto. Nós vamos ter povos da região mesopotâmica. São diversos impérios, diversas civilizações que vão se instalar nesse pedaço de terra aqui ao longo da história. Tá? E aí é onde a gente inicia falando desses povos. Basicamente, nós temos 4 povos ou 5 mais importantes a serem frisados aqui. São os sumérios e acádios, os amoritas, que também fazem parte do primeiro império babilônico, os assírios e os caldeus, que fazem parte do segundo império babilônico. Esse aqui é um mapa de exemplo desses povos. Tá? Então, ó, por exemplo, os assírios na parte mais norte, os babilônicos na parte mais central, sumérios e caldeus aqui na parte mais ao sul. Esses povos aqui, eles vão se instalando nessas regiões com o tempo. E muitas vezes, um domina o outro. Tá? Então, essa ordem aqui mais ou menos segue uma questão cronológica. Porque há alguns domínios. Alguns desses povos acabam adentrando a região e dominando os outros que ali estavam. Tudo bem? E aí agora a gente vai falar rapidamente aqui as características gerais. Porque por mais que você não tenha como unificar tudo, universalizar tudo, falar que todo mundo tinha os mesmos costumes, os mesmos hábitos, existiam algumas coisas que eram comuns, ou pelo menos mais próximas entre todos esses povos. Como, por exemplo, a questão da agricultura, a questão da criação, que compunha a economia das regiões. Então, como são povos que estão entre rios, naturalmente, eles vão ter essa vocação para a agricultura, para o plantio. Então, todos os povos que aqui ficam, que aqui se instalam, de uma forma ou de outra, eles vão ter essa influência na economia da agricultura. Você também tem a questão do artesanato, eles vão produzir uma vasta produção de artefatos e também na parte comercial. Tá? Alguns desses povos comercializaram um pouco mais do que outros, mas todos eles vão ter um contato ali, direto ou mais indireto, com o comércio. A sociedade, como de costume, bastante hierarquizada, tá? Então,
nem todos eles vão ter esse modelo de sociedade, nem todos, mas a grande maioria contava aí com um líder, que poderia ser uma espécie de rei. Eles têm um poder muito atrelado ao lado militar e também religioso. Tem também a questão desses chamados ricos comerciantes, era como se fosse uma classe de nobres na região, uma classe de prestígio. O pessoal que lucrava com a parte comercial acabava exercendo essa influência dentro da sociedade. Você tinha os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam dos cultos dos povos da Mesopotâmia. Havia também os camponeses, artesãos, que eram os trabalhadores braçais, que produziam a parte para o comércio e também para a alimentação e sustento da sociedade, e os escravos, tá? Escravos esses que poderiam vir de conflitos entre esses próprios povos. Quando um dominava o outro, naturalmente poderia ocorrer de escravizar, tá? A religião, ela está muito voltada para a questão de um culto aos astros, a questões dos fenômenos da natureza, e você tem a presença também de cultos aqui a divindades humanas. Lá no Egito, lembra que eu falei daquele nome, né? Antroposomorfismo, o pessoal lá cultuava metade homem e metade animal. Aqui você tem uma presença maior de divindades em formato humano. Uma das principais, não únicas, são vários deuses, eles são politeístas também, mas uma das principais divindades foi esse camarada aqui, que tinha o nome de Marduk. Foi uma das principais divindades ali, especialmente da Babilônia, cultuado pela civilização mesopotâmica. Então a gente fala agora a respeito de alguns pontos essenciais de cada um desses povos que foram citados ali inicialmente. Galera, os sumérios eles têm uma característica muito importante, principalmente com a colaboração que eles deram para a escrita. A escrita dos sumérios é chamada escrita cuneiforme, que inclusive é o marco do final da pré-história. Então, com o surgimento dessa escrita, em torno de 4.000, 4.500 anos antes de Cristo, nós temos ali o final da pré-história e, historicamente falando, periodizando ali na linha do tempo, o início da história antiga, com a criação, com a invenção dessa escrita, dos sumérios, tá? Povos da Mesopotâmia, são povos da Mesopotâmia. Eles contribuíram também com a criação de canais de irrigação, porque, veja só, essas regiões aqui, quando elas alagavam, tanto lá no Nilo, no Egito, como o Tigre e Eufrates, esses rios eles acabavam alagando a região, muitas vezes destruíam as casas, os plantios que eles colocavam em torno dos rios, e isso prejudicava a produção e a habitação deles. Então, os sumérios, por exemplo, assim como outros povos, eles criaram canais de irrigação, para que quando essas enchentes tomassem conta da região aqui, os canais de irrigação drenassem essa água, evitassem que ela, enfim, acabasse ali tomando toda a produção desses povos ali da crescente fértil, tudo bem? Bom, eles também vão ser responsáveis ali por iniciar as construções das muralhas e templos. É uma civilização que aposta muito na proteção, como eles estão dentro desse contexto de domínio, né? São vários povos convivendo juntos, então tem guerras, conflitos. Eles vão começar a criar muralhas em torno de seus palácios. Esses palácios aqui, que são palácios religiosos, eles são conhecidos como zigurates. Esses zigurates, eles é onde habitavam as lideranças políticas dos povos, as principais figuras políticas, e também era um templo religioso, tá? Em torno dele você tinha as muralhas. Então as principais contribuições, principalmente ali, foi a criação dessas muralhas e templos, canais de irrigação e também da escrita cuneiforme, que é um exemplo dessa escrita. Tá bem estranho ao nosso ver, mas era uma forma de comunicação, principalmente para registros comerciais, certo? Nós temos também o primeiro Império Babilônico, que abrigou os povos amoritas. Esses povos tiveram como principal líder Hammurabi, que criou, instituiu um compilado de leis, uma espécie de constituição, uma norma, um decreto, dentro dos povos amoritas, para poder regir os crimes que aconteciam, as usurpações que ocorriam na época. É o chamado Código de Hammurabi. Não sei se vocês já ouviram aquela clássica frase da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. É uma referência ao Código de Hammurabi. Era a ideia de que aquelas pessoas que cometessem crimes seriam punidos
ao rigor do crime que cometeu. Então, por exemplo, se ele matou uma pessoa, ele seria morto. Se ele cometeu um roubo, um furto, ele teria os dedos cortados, a mão cortada. Então, o Código de Hammurabi, ele é um dos primeiros registros aí mais organizado dentro da história antiga, que vai trazer uma dureza muito grande, tá? Então, a principal liderança foi esse líder, o Hammurabi, que vai compilar essas leis, essas normas, e vai instituir, e aí as pessoas tinham que obedecer. Senão, seriam punidas ali ao rigor da lei. Eles também contribuem em outras coisas, como um calendário. Eles vão criar um calendário ali para tentar adivinhar aquelas enchentes que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Tentar adivinhar quando ia acontecer, como é que seria o fluxo do rio. Então, eles criam esse calendário nesse objetivo. Nós temos os assírios também. Os assírios são conhecidos como um dos principais povos guerreiros, violentos, tá? Eles tinham uma rígida disciplina militar. Então, para os assírios, a pessoa ela era obrigada a servir no exército. Os jovens de lá tinham que servir e ir para a guerra, ir para o conflito. O cara tinha que ser sangue no olho, o cara tinha que ter disposição para ir para a linha de frente. Tá? Eles são conhecidos ali pelo fato de serem muito rigorosos, violentos, cruéis. Ele tinha um exército muito complexo, os assírios, para a antiguidade, assim, um exército muito forte. Aqui estão alguns exemplos. Você tinha arqueiros, tinha uma cavalaria, tinha uma espécie de carro de guerra. Não é esses carros modernos que nós temos hoje, tá, pessoal? Mas para aquela época já era uma coisa assim inovadora, né? Tinham catapultas também, lanceiros. Então, assim, era uma linha de frente fortíssima, espantava todo mundo. Os assírios chegaram numa região, todo mundo já começava a se tremer. Não tinha um pingo de piedade. Se por acaso alguém resistisse, aí que os camaradas apelavam mesmo. Iam para a violência, iam para a força, né? Aqui é uma referência, uma imagem aqui, para a gente ter uma noção, né? Você está vendo aqui um arqueiro, os lanceiros. Então, assim, era uma política literalmente de terror. Eles colocavam terror onde chegavam. Dominaram, por exemplo, os amoritas e não davam nenhum tipo de trégua. E por fim, nós tivemos os caldeus, que compuseram o segundo império babilônico, junto ali com os amoritas. Os caldeus, eles tiveram também uma liderança política importantíssima. Talvez vocês já tenham ouvido falar alguma vez que esse nome é um nome complicadinho, mas a gente escuta de vez em quando. A principal liderança do segundo império babilônico, do império formado pelos caldeus, foi Nabucodonosor. Este monarca, este imperador, este líder, ele é muito conhecido pelas obras que ele realizou na Babilônia. Então ele, por exemplo, tentou reconstruir a cidade, que passou por invasões, passou por domínios dos assírios e de outros povos. Ele tentou criar mais templos, criar novas obras para a região. E para que ele pudesse criar isso, ele precisava de grana, ele precisava de trabalhador, ele precisava de escravos. E aí ele começou a dominar outras regiões. A principal foi a região da Palestina. Lá ele dominou Jerusalém, escravizou os israelitas, o povo judeu, e trouxe como escravos. Então esse povo saiu da região natal, lá na Palestina, foi levado para a Babilônia, ficaram escravos lá durante muitos anos, trabalhando para os caldeus, nessas obras que Nabucodonosor tinha como planejamento. E lá eles sofreram influências políticas, sociais, econômicas, religiosas, porque eles moravam lá, então eles acabaram sofrendo essa influência. Quando eles voltam para a região deles, eles levam tudo isso com eles, toda essa influência politeísta, toda essa influência de uma estrutura administrativa e política um pouco diferenciada, que vai dar até problema para a história local deles, né? Então, essa escravidão judaica, esse ataque à região de Jerusalém, domínio de riquezas, vai possibilitar esse plano, esse projeto ali de Nabucodonosor de construir a região, de aumentar a produtividade do seu governo, só que vai ser interrompida pelo domínio dos persas. Assim como dominaram o Egito, eles também vão exercer esse domínio ali para os caldeus. Tá? Eles vão acabar dominando Nabucodonosor e o segundo império babilônico em torno de 539 a.C. E aí vai ir por água abaixo aquele projeto, aquele plano de desenvolver a região, de criar mais obras, de transformar a região num novo centro, e aí vai gerar esse prejuízo para a história local. Então a gente termina por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima vez.